Iniciemos então a nossa 16ª aula de nosso estudo bíblico católico. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católico de Verdade. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo dos profetas menores, encerrando estes livros dos profetas menores hoje e concluindo também os nossos estudos do Antigo Testamento. Hoje abordaremos os profetas Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Encerrando então os 12 profetas menores, os livros proféticos do Antigo Testamento e o próprio Antigo Testamento, completando hoje 46 livros que nós analisamos. Se você não sabe do que se trata, nós, no canal Católico de Verdade, estamos fazendo há algumas semanas um estudo bíblico católico que consiste em estudarmos os livros da Bíblia, grupo por grupo, a fim de que nós conheçamos mais acerca da Palavra de Deus e tenhamos mais detalhes sobre a Sagrada Escritura, conhecendo alguns aspectos gerais dos seus livros, para que o nosso entendimento acerca da Bíblia cresça mais. Bom, você vai encontrar uma playlist no canal escrita Estudo Bíblico Católico e outras 15 aulas anteriores a esta, e com a graça de Deus teremos mais 17 aulas para tratarmos do Novo Testamento e fazermos também uma conclusão de nosso estudo bíblico, além de uma aula especial, uma aula ainda com tema livre, para tratarmos de alguns assuntos que forem surgindo do Antigo ou do Novo Testamento, ou de quaisquer outros assuntos relacionados à Sagrada Escritura. Também há no canal uma playlist chamada Noções de História da Igreja Católica, que foi um curso que gravei ano passado, tentando fazer uma síntese geral da história da Igreja em 26 aulas, e também algumas meditações para o mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, em que lemos e comentamos a encíclica Aurietis Aquas do Venerável Papa Pio XII. Bom, vamos então pedir ao Espírito Santo, a fim de que ele nos capacite para que esta aula, nosso estudo desta noite, possa ser profícuo com a graça de Deus. Lembrando, sempre que você pode colocar o seu comentário, a sua dúvida, expressar-se, perguntar alguma coisa, dar algum direcionamento, fazer alguma crítica que seja, e que recomendo que você possa curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo nos seus grupos paroquiais, para os seus amigos, para a sua família, nos grupos da sua paróquia, enfim, nas pastorais, movimentos e serviços que você participa. Envie para alguém que precisa, alguém que gostaria deste estudo, deste esclarecimento. Por mais simples que ele seja, pode ser de utilidade para você e também para outras pessoas. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de que, ao estudarmos os livros das Sagradas Escrituras, não paremos apenas nas letras, mas entendendo o sentido destas letras, possamos chegar ao conteúdo das Sagradas Escrituras, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Antes de mais nada, eu peço desculpas, a minha voz não anda muito boa, mas sejam compreensíveis para comigo, assim como vocês sempre têm sido. Então vamos
começar o nosso estudo de hoje, compartilhando os nossos slides, e vamos, com a graça de Deus, entender mais sobre estes últimos profetas do Antigo Testamento, que encerram o próprio Antigo Testamento. Vamos então, o que nós temos aqui. Muito bem, então. Creio que vocês estejam vendo, então vamos partir, vamos apresentar. Muito bem, vamos adiante. Adiante, então, vamos lá, está travando. Sim. Bom, Sofonias, então. O profeta Sofonias é o nono dos profetas menores do Antigo Testamento. Sua profecia é datada entre os anos 640 a 630 a.C., no tempo do rei Josias de Judá, antes de sua reforma religiosa, a partir de 622 até 609, com sua morte repentina. Então, o profeta Sofonias é um profeta do século VII a.C., um profeta do sul. Ele está, então, nos últimos anos do Reino do Sul. Nós devemos sempre nos recordar de que o Reino do Sul é a parte de Roboão, filho de Salomão, que perdeu as 10 tribos do norte para Jeroboão e que continuou a linhagem davídica com os territórios que mais ou menos correspondem às tribos de Judá e Benjamim. E que este Reino do Sul, então, durou do ano de 931 ou 930 a.C. até o ano 587, 586 a.C. E se nós estamos falando de 640, 630, nós estamos tratando justamente do início do reinado de Josias. E antes mesmo que Josias fizesse a sua reforma religiosa, né? O livro dos Reis nos ensina que Josias achou o rolo da lei, né, por volta do ano 622, e a partir de então ele começa uma série de reformas religiosas, centralizando o culto no templo, favorecendo a atuação dos sacerdotes, acabando com os santuários locais, com o culto idólatra ou sincrético, enfim. Essa reforma religiosa vai ser chamada por uns de uma reforma elitista, que centraliza tudo em Jerusalém, que centraliza o culto no sacerdócio e que acaba não respeitando os costumes locais e não favorece a participação das pessoas mais simples no culto. Então é por isso que, mesmo com a reforma religiosa de Josias, o processo de decadência do Reino do Sul, infelizmente, continuou. Nós sabemos que Josias morreu repentinamente no ano 609, quando ele estava avançando para conquistar territórios ao norte do Reino de Judá, né, recuperar um território das 10 tribos perdidas, pois a Assíria havia caído, mas o faraó Necal do Egito, vendo o avanço de Josias, o assassinou repentinamente. Isso causou uma grande crise dinástica que, infelizmente, acarretou algumas décadas depois na destruição de Jerusalém, na dispersão dos judeus e no fim do reino de Judá. Então, todos os reis acabaram tendo um procedimento ruim, com exceção do próprio Ezequias e de Josias, né? Os demais reis de Judá imitaram o pecado, né, de Jeroboão e de Acabe de Israel, trazendo o culto de Baal e outros ídolos. Então, o grande pecado dos reis do norte e também dos reis do sul é promoverem a idolatria, ou muitas vezes de não a combaterem, mas de serem tolerantes com a idolatria, com o sincretismo, com os maus costumes, com a injustiça e com outras práticas que são abominadas por Deus.
O profeta presencia a ascensão do Império Babilônico, assim como Abacuque, né? Eles são praticamente da mesma época, o profeta Abacuque e o profeta Sofonias. E também a destruição que ele está causando aos povos vizinhos, expandindo seus domínios. Então o Império Babilônico vem para arrasar com tudo. E Sofonias está vendo que o Império vai acabar engolindo Judá, e isso acontece por causa dos pecados do povo, dos pecados da nação inteira contra o Senhor, que virou as costas para ele, abraçou os ídolos, por isso é que a destruição se tornará, então, inevitável. Então, Sofonias denuncia os pecados dos dirigentes do povo para que se convertam. Então, não é no sentido de apenas ser do contra. O profeta não é do contra. O profeta é aquele que, segundo o Espírito de Deus, denuncia os pecados do rei, das classes dirigentes, né, dos sacerdotes, dos demais profetas e do povo como um todo, dos mais ricos, até os mais pobres também, para que todos se convertam ao Senhor. Então não é só um pecado dos ricos, é um pecado também dos pobres, é um pecado de toda a nação que se volta contra Deus abraçando a idolatria. E um dos grandes temas presentes no livro de Sofonias é a questão do dia do Senhor, né, o dia do juízo, que tanto falaram o profeta Amós e o primeiro Isaías, né, Isaías capítulo 1 ao capítulo 39. Esse dia do Senhor, então, é o dia do juízo, é o dia em que Javé vai descer com toda a sua glória e esplendor, e vai julgar a todos os povos. Ele irá então fazer uma condenação geral daquelas nações que se voltaram contra Israel, daqueles em Israel que pecaram, e vai transformar Israel no centro do mundo, na capital mundial e no poderio de Javé, como dizem os Salmos. Não se trata de um juízo escatológico sobrenatural ou transcendente, pois isso ainda não estava presente na mentalidade judaica daquele tempo, mas se trata de uma escatologia transcendental, se trata de uma escatologia imanente, ou seja, se trata de um aqui e agora na terra, Deus vai recompensar ou castigar as pessoas e também as nações. E pela ocasião da vinda do dia do Senhor vão ocorrer algumas catástrofes, guerras, enfim, sinais no céu, fome, espada, peste, enfim. Vai ser um abalo de todas as estruturas que acarretará no fim com a vitória do Senhor. Mas antes dessa vitória, uma grande destruição vem em mente. E alguns acreditam que essa grande destruição anunciada seria, no caso, a destruição de Jerusalém, do templo, entre os anos 587 e 586. Bom, nós temos então 3 capítulos no livro de Sofonias, na sua profecia. No capítulo 1, ele fala sobre o dia do Senhor, como o dia em que Deus julgará Judá e as demais nações. No capítulo 2, nós temos um conjunto de oráculos dirigidos contra as outras nações, um anúncio de suas ruínas. E, em terceiro lugar, a ruína de Jerusalém e sua reconstrução futura como centro de todos os povos. Então, é bastante simples nesse sentido, estruturalmente. Nós temos o Senhor que virá julgar todos os povos, depois as nações serão condenadas por conta do seu procedimento com relação a Israel, especialmente com relação a Deus. Em terceiro lugar, Jerusalém vai sofrer, mas será então reconstruída e vai ser então o lugar de onde a glória de Deus vai emanar, lugar em que o Senhor escolheu para ser a sede do seu poder na terra. Então vamos dar uma olhadinha um pouquinho então nesses capítulos.
lá no início da profecia de Sofonias. Palavra do Senhor que foi dirigida a Sofonias, filho de Cusi, filho de Godolias, filho de Amarias, filho de Ezequias, no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Prossegue o profeta: vou destruir tudo o que existe sobre a terra, oráculo do Senhor. Levarei à destruição homens e animais, aves do céu, peixes do mar. Levarei ao extermínio os ímpios com seus escândalos. E eliminarei os homens da superfície da terra, oráculo do Senhor. Estenderei minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o que resta de Baal, o nome dos sacerdotes e de seus servos. Bom, palavra do Senhor, graças a Deus. Vemos então que o conteúdo desta profecia é bastante forte. Então, Javé vem, o Senhor vem, Adonai vem para arrasar com tudo. Então, ele vai destruir tudo. Ou seja, Deus não quer essa estrutura de pecado, de idolatria, de jeito nenhum. Então, ele vem para acabar com toda a idolatria, com todo o mau procedimento e com tudo aquilo que é falso. Deus quer de fato um culto sincero, dirigido a Ele apenas. Ele quer ser o primeiro lugar nas nossas vidas e não aceita ser tratado como segunda opção, não no sentido de que Deus tem esses sentimentos humanos, mas no sentido em que a centralidade do culto a Deus, a adoração dada a Ele em primeiro lugar, é algo que nós jamais podemos deixar de cuidar. Bom, um trecho do capítulo 2, então, um oráculo contra as nações. Vamos pegar no versículo 4, contra os filisteus. Os filisteus são inimigos históricos, antigos de Israel. Assim vai dizer o profeta: Gaza será abandonada, Ascalon será devastada, Azot será exilada no sul, e Acaron será erradicada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos cereteus. A palavra do Senhor foi proferida contra vós. Canaã, terra dos filisteus, eu vos destruirei, de modo que não sobre morador algum. A costa do mar se tornará área de pastagem e de aprisco para os rebanhos dos pastores. Essa região pertencerá ao resto da casa de Judá. Eles apacentarão ali seus rebanhos. À noite repousarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus os visitará e os reerguerá. Então, ao mesmo tempo que a Filisteia é condenada, ela é condenada em prol do favorecimento de Israel. Então, a nação dos filisteus vai ser destruída e dela tomará posse a nação dos judeus. No capítulo 3, vamos lá no comecinho, e depois vamos pegar um outro trecho. Ai da rebelde, da contaminada, da cidade opressora, não ouviu a voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Seus chefes são como leões que nela rugem, seus juízes são como lobos da noite, que nada guardam para amanhã. Seus profetas são levianos, impostores, seus sacerdotes são profanadores das coisas santas e violadores da lei. No meio dela reside o Senhor que é justo, que não pratica injustiça. Cada manhã traz à luz a sua justiça, sem jamais falhar. O perverso, porém, não conhece a vergonha. Então, uma profecia muito interessante, que mostra de fato que Jerusalém, que era a casa de Deus, a cidade do Senhor, se voltou contra ele, e então o Senhor não terá piedade no sentido de que é necessário uma purificação de Jerusalém, se ela quiser tornar a ser a cidade do Senhor. Um pouco adiante, no versículo 9, então purificarei os lábios de todos os povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. De além dos ricos da Etiópia, meus fiéis adoradores meus, filhos dispersos virão me trazer a oferta.
Naquele dia não te envergonharás de tuas ações com as quais te rebelaste e me ofendeste, porque então tirarei de teu meio teus soberbos fanfarrões, e tu nunca mais te orgulharás em meu monte santo. Então, antes que Jerusalém seja restaurada, as nações então também serão purificadas. Aqui no profeta Sofonias, que está no contexto ainda do pré-cativeiro, há um vislumbre de que o senhorio do Senhor se estende sobre todas as nações e não apenas sobre Judá, e que o Senhor, ao reconstruir a sua cidade santa, irá então realizar uma grande obra que transformará Jerusalém no centro das nações. Jerusalém vai receber o seu castigo, Judá e todas as nações também. Mas Deus não manterá todas as coisas destruídas, mas reconstruirá segundo o seu plano, de fazer com que ele, em Jerusalém, em Israel, seja adorado por todas as nações. Então é um vislumbre da salvação universal, que se concretizará em nosso Senhor Jesus Cristo. Sofonias, embora não citado no Novo Testamento, exerceu uma influência importante na escatologia e dá indícios da salvação universal messiânica que irá se realizar plenamente em Jesus, né? Conforme eu disse. O profeta Ageu é o 10º dos profetas menores do Antigo Testamento. Ele é o primeiro da tríade dos profetas menores do pós-exílio, que exerceram um papel importante na reconstrução do Templo de Jerusalém, que se deu após o Edito de Ciro o Grande, em 538, que permitiu o retorno dos judeus exilados para Judá, a fim de reconstruírem sua nação destruída. Então vamos nos recordar daquela aula lá atrás que nós tivemos sobre a obra do cronista, em que nós tratamos dos 2 livros das Crônicas e de Esdras e Neemias, e vamos nos lembrar então que o cativeiro da Babilônia durou do ano mais ou menos 587-86 até o ano de 538. Em 538, Ciro, que era o Shah, né, o imperador da Pérsia, ele acabou então decretando, aliás, permitindo, né, o retorno do povo judeu para Judá, especialmente para Jerusalém, e começou então os trabalhos de reconstrução do templo, que foram parados por causa da oposição dos samaritanos, segundo o texto bíblico, mas que foi retomada e concluída por volta do ano 515 antes de Cristo. Então nós estamos falando de um profeta que exerceu seu ministério nesta época, em finais do século VI a.C., início do século V, e que foi muito importante para incentivar esse processo de reconstrução, que não é apenas uma reconstrução de casas ou do próprio templo, mas é no sentido de que a identidade, a história, a aliança é retomada. Então, durante o cativeiro, parece que nós temos uma quebra de aliança. O povo quebrou a aliança e Deus, entre aspas, se esqueceu da sua aliança. Mas ele se recordou da sua aliança, trouxe o povo de volta, trouxe o templo de volta, trouxe a cidade de volta, trouxe a nação de volta, e agora então a prática da lei se torna mais importante do que nunca. Se o povo pecou e por isso foi exilado, foi humilhado, foi destruído, foi morto, agora o povo, obedecendo a lei, acarretará as bênçãos de Deus. Então, como eu disse, é nesse período em que a Sagrada Escritura começa a se estruturar, em que as tradições orais e algumas tradições escritas começam a se reunir por influência dos escribas, né, dos sacerdotes, começam a tomar forma e vão compondo, então, primeiramente o Pentateuco, a história deuteronomista, a obra do cronista, o saltério, a coleção de provérbios,
outras histórias antigas, enfim, a Bíblia vai tomando forma nesta época também. Bom, então Ageu, ele faz parte daquela tríade que são os três últimos profetas, né? Ageu, Zacarias e Malaquias. De acordo com o livro, a profecia de Ageu deve ter ocorrido por volta de 520 a.C., na época em que Dário, ou Dario, era o Shah da Pérsia, sucessor de Ciro II, o Grande, e de Cambises II. Então, Ciro, Cambises e Dario, ou Dário. Bom, então nós temos uma datação muito precisa, 520 antes de Cristo. Logo, nós vamos para o texto. Conforme os livros de Esdras e Neemias, a atuação de Zorobabel e de Salatiel na recondução dos exilados e na reconstrução do templo foi muito importante. Mas por conta das intrigas com os samaritanos, os judeus foram impedidos de continuarem com as obras da reconstrução, deixando apenas o altar, que foi logo reconstruído em 537 a.C. Então, recordando nossas aulas sobre a obra do cronista, né, aquela aula lá atrás, Zorobabel era aquele que ficou responsável, né, pelo governo da terra, né, logo no contexto do retorno do cativeiro da Babilônia. Ele era de linhagem davídica e, junto com Salatiel, eles capitanearam toda essa obra de recondução do povo, daqueles que foram para o exílio e daqueles que nasceram no exílio. É importante ressaltarmos que nem todos voltaram, porque a partir daí nós temos essa chamada primeira diáspora com o cativeiro da Babilônia. Alguns judeus permaneceram lá na Babilônia e alguns migraram para outras regiões, como nós vimos. Alguns com Jeremias foram para o Egito, outros foram para a Síria, uns foram mais para a Turquia, outros foram adiante, enfim. Então, o judaísmo se espalha também nesse tempo. E começam as obras de reconstrução. A primeira coisa que foi reconstruída é o altar. Mas por que o altar? Porque então, tendo o altar reconstruído, os sacrifícios poderiam voltar a ocorrer. Então, o ponto mais importante desse segundo templo é com relação ao sacrifício, com relação ao altar. Vocês percebem que não há nenhuma menção da Arca da Aliança. Então, alguns especulam que a Arca da Aliança teria sido destruída, teria desaparecido. Então, como diz Jeremias, ninguém mais vai se lembrar da Arca da Aliança. Então, agora nós temos o lugar, o santo dos santos, né, reservado, mas não mais com uma arca, mas um lugar da presença de Deus, sem a Arca da Aliança, junto dele um altar para ser feito os sacrifícios para agradar a Deus, conforme está no Pentateuco, no livro da Aliança. Ageu é muito curtinho, né? Tem só 2 capítulos, e eles estão centralizados na questão do templo e do futuro de Judá. Então, Ageu é um profeta do templo, é um profeta do segundo templo, que advoga de fato e luta para que o templo seja de fato reconstruído. Então, as obras já estão paradas há praticamente 20 anos, 15, 20 anos. E Ageu acha que o fato do templo não estar sendo reconstruído, ou seja, o abandono da reconstrução do templo, é causa dos problemas sociais que ocorrem em seu tempo, e que a retomada dessas obras é bom sinal para ajudar. Então, às vezes a gente romantiza um pouco as coisas, mas esse retorno não foi nada fácil. Então, havia toda uma questão de pertencimento de terra segundo a hereditariedade. Então, a terra não é simplesmente de quem comprou ou de quem estava lá,
mas era uma questão de que a terra é minha porque pertencia aos meus ancestrais. Então eu sou da tribo eu sou da tribo tal, da família tal, do clã tal, então essa terra é minha por direito. Ah, não, mas essa terra é minha, olha, o meu ancestral morava aqui. Então nós temos esse problema social grande com relação à posse da terra. É claro que aqueles que conseguiram fazer vida na Babilônia e voltaram para Jerusalém, voltaram para Judá como um todo, voltaram numa condição melhor. Nós temos o caso dos pobres da terra, não é? Aquelas pessoas que não foram levadas para o exílio e que ficaram e que vivem numa condição realmente de extrema pobreza, porque a terra foi arrasada, enfim, a mão de obra foi perdida, crianças foram assassinadas, jovens, idosos, enfim, eles ficaram para enterrar os corpos, não é, dos seus conterrâneos, enquanto outros foram desterrados e agora têm que retornar. Então há um grande conflito entre esses grupos de quem ficou e quem voltou, muitos conflitos sociais, e Ageu crê que esses conflitos são porque o templo não foi terminado. Então, terminar o templo é uma urgência para que as coisas caminhem bem no reino de Judá, no reino restaurado. Aliás, não é necessariamente um reino, porque aqui nós não temos um rei. Então, no país de Judá, antes eles eram os judaítas, aqueles do sul, diferentes dos israelitas, que eram aqueles do norte. Agora eles são os judeus. Já não há mais norte, há apenas o sul, e por isso é que eles não são mais judaítas, e sim judeus. São os remanescentes, né, da tribo de Judá, aqueles que fazem parte do povo de Deus e que fazem parte desse processo de retorno a Judá, retorno à Terra Prometida e reconstrução do templo. Então, para Ageu, o templo deve ser reconstruído para que Deus possa voltar a morar no meio do seu povo. Ele cobra dos sacerdotes um empenho nessa questão e acredita que o templo reconstruído irá fazer com que as colheitas voltem a ser produtivas e o povo viva bem. Então, o grande problema é que Deus não mora mais no meio do seu povo. Por que Deus não mora no meio do povo? Porque a casa de Deus, que é o templo, está em obras, não foi construída. E Deus, evidentemente, não vai morar numa obra que não está construída, que não está acabada. Então, acabar de construir ou de reconstruir o templo é importante, porque daí toda a vida litúrgica e o centro da vida do judeu é o culto a Deus, é a liturgia ligada ao cumprimento dos mandamentos, ligada a ouvir a palavra de Deus e professar essa palavra. Então, para que tudo volte ao normal, para que as colheitas voltem a ser produtivas, para que os rebanhos cresçam e vivam bem, para que as atividades possam ser produtivas, possam de fato ter o seu êxito, tudo depende do templo ser reconstruído e Deus morar no templo, e do templo, que é a casa de Deus, Deus vai distribuir as bênçãos para toda a nação e as coisas vão bem. Bom, é sabido que após o retorno em 538 a.C., não houve o restabelecimento imediato da monarquia. Essa função passaria a ser exercida pelos sacerdotes, escribas e anciões. Então, nós não temos um rei com o retorno do cativeiro da Babilônia. Por que nós não temos um rei? Porque a experiência dos reis foi fracassada. Nós temos então os reis sendo relatados
nos livros dos reis, né, como aqueles que conduziram mal o povo, aqueles que foram injustos, aqueles que não respeitaram as leis do Senhor, aqueles que fizeram o povo pecar pela idolatria e pelos maus costumes. Então nós não precisamos mais de um rei. Ainda que seja descendente de Davi, isso não importa mais. A aliança foi quebrada, a aliança entre o rei, Deus e o povo foi quebrada, então nós já não precisamos mais de um rei. Quem vai governar o povo são essas figuras importantes, sacerdotes, escribas e anciãos. Esses três grupos muito importantes e relacionados é quem vão exercer uma figura de autoridade. Isso nós observamos no tempo de Jesus. Nós vamos ter um rei, sim, no tempo de Jesus, mas este rei é uma figura mais representativa, no geral. Quem vai de fato representar a comunidade são os mais velhos, são os letrados e são aqueles que exercem o culto, onde evidentemente existem os sacerdotes, que está mais em Jerusalém. Em alguns lugares mais ou menos assim, nós vamos ter os mestres, mas nos lugares muito pobres, geralmente vamos ter os mais velhos, para governarem um povoado, uma cidade, um clã, uma família, enfim. Contudo, né, Ageu acredita que o restabelecimento da monarquia tenha que acontecer. Para isso, ele toma a figura do governador Zorobabel, que é descendente de Davi, como um escolhido de Deus para governar Israel restaurada. Talvez seja até uma figura messiânica. Então, para Ageu, o povo de Deus voltou para a terra. O templo tem que ser reconstruído. Mas agora falta mais uma parte. Agora nós precisamos de um rei. Mas não é qualquer rei. Um rei da descendência de Davi. E quem é descendente de Davi? Zorobabel, o governador, aquele que exerce a chefia do povo em nome dos persas, que são aqueles que de fato dominam Israel e as outras nações vizinhas. Então agora Judá, não é parte do Império Persa e Zorobabel é o representante de toda a nação perante os persas. Mas por ele ser da realeza, por ele ser de linhagem davídica, ele deve ter o direito de ser rei e de governar o povo de Deus. Então como ele esteve presente nesse processo de retorno do povo, de reconstrução do templo, Ageu acreditasse talvez de que ele fosse um Messias, de que ele fosse aquele que estava sendo profetizado por Isaías, por exemplo, de que ele fosse o servo, de que ele fosse aquele que iria trazer um reino de paz e prosperidade para Israel. Mas a história nos mostra que não foi bem assim. Zorobabel passou e nós não temos uma monarquia restaurada em Israel até o período dos Macabeus, né, que nós já vimos, que nós já estudamos. Como é que foi essa questão dos Macabeus, o que começou como uma revolta popular, depois se tornou uma teocracia bastante complicada e que, enfim, acabou num conflito, uma guerra civil que acabou levando Israel para o domínio de Roma. Aliás, vamos então para Ageu. Vamos então para Ageu. Aqui nós não temos. É curioso que nós não temos assim tantos oráculos no livro de Ageu, porque é um livro pequeno. Nós temos uma narração bem interessante. Bom, vamos ler o comecinho. No segundo ano do reinado de Dário, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor foi dirigida por intermédio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e do sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo anda dizendo que ainda não é o momento de reconstruir o templo do Senhor. Então a palavra do Senhor foi dirigida por intermédio do profeta Ageu. Por acaso pensais que é para vós tempo de habitar em casas confortáveis, enquanto o templo permanece em ruínas? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos:
Considerai bem o que fazeis. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis e não ficais satisfeitos. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestis e não conseguis aquecer o corpo. E o assalariado está guardando seus ganhos em saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o que fazeis. Subi a montanha, trazei madeira e construí o meu templo. Dele hei de gostar e nele serei glorificado, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Ageu está criticando que alguns pensam que não é hora de reconstruir o templo. Bom, a gente já está aqui na Terra, então vida que segue, e o templo, a hora que puder acabar, a gente acaba. Mas não é bem assim. O templo é um elemento essencial na vida do judeu depois do cativeiro. Então, esse templo necessita ser reconstruído. Olha só porque a colheita de vocês não vai bem. Porque o templo não está reconstruído. Então, tratem de reconstruir o templo, diz o Senhor, e eu vou gostar do templo, eu vou morar nele e vocês vão ser abençoados. Veja que a profecia se dirige a duas pessoas, a Zorobabel, né, filho de Salatiel, e a Josué, filho de Josedeque. Zorobabel é o governador, Salatiel, aliás, Josué, filho de Josedeque, me desculpem, é o sacerdote. Olha só que interessante. Lá no versículo 14. Então o Senhor encorajou Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e também todo o resto do povo. E todos se puseram a trabalhar na reconstrução da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o dia 24 do 6º mês. Enfim, não dá tempo da gente ler mais um pedaço, mas vejam que, graças ao esforço de Ageu, isso no ano 520 a.C., a reconstrução do templo, que é da vontade de Deus, no segundo diz a profecia, dentro do prazo de 5 anos, o templo foi reconstruído, foi dedicado e foi, então, estabelecido como centro de todo o culto, e Israel, dentro dessa perspectiva, refaz a sua aliança com Deus e volta a ser o povo de Deus. Depois, algumas décadas depois, Esdras e Neemias vão realizar uma reforma religiosa mais completa. Mas as bases para esta reforma estão na reconstrução do templo, incentivada muito pela profecia de Ageu. Bom, o profeta Zacarias, então, ele é o 11º dos profetas menores do Antigo Testamento, que não deve ser confundido com outros homônimos, como um rei do norte, né, que também é chamado Zacarias e que é sucessor de Jeroboão II. Na Bíblia nós temos esse problema. Nós temos muitas pessoas com nomes iguais. Então vamos precisar ter bastante clareza de quem é quem. Então nós temos este profeta Zacarias lá no final do Antigo Testamento. Nós temos o rei Zacarias de Israel, logo depois de Jeroboão II. Nós temos um sacerdote chamado Zacarias, no tempo de Joás, que foi apedrejado no pátio do templo, né, conforme está lá no segundo livro das Crônicas, que é o último assassinato do segundo livro das Crônicas. Por isso que Jesus diz que será pedido contas do sangue desde Abel até de Zacarias, enfim. Nós temos também um outro profeta Zacarias no tempo de Osias de Judá. E por fim nós temos o Zacarias, o São Zacarias do Novo Testamento, que é um sacerdote, esposo de Santa Isabel e pai de São João Batista. Então são muitos Zacarias, não vamos confundir. O profeta Zacarias é o segundo dos profetas do pós-exílio, que foram mencionados por Esdras e Neemias como grandes incentivadores da reconstrução do Templo de Jerusalém. Então, nós estamos falando da tríade, Ageu, Zacarias e Malaquias.
Contudo, os especialistas acreditam que apenas uma parte do livro de Zacarias tenha sido escrita pelo profeta histórico. Essa parte, então, é Zacarias, dos capítulos 1 a 8, que consistiria no chamado primeiro Zacarias ou o Zacarias histórico, enquanto Zacarias, dos capítulos 9 a 14, constituiria, na verdade, um segundo Zacarias ou o chamado Deuterozacarias. Nós vimos essa questão, por exemplo, do Deutero Isaías, do Trito Isaías, em que os especialistas já há muito tempo observavam que existe uma diferença de escrita, de estilo, de conteúdo, de palavras, de teologia até muitas vezes, que faz com que uma parte não corresponda necessariamente à outra. Então, por isso é que nos estudos contemporâneos nós temos uma teologia do primeiro Zacarias, uma teologia do segundo Zacarias, assim como o primeiro, segundo e terceiro Isaías. É uma parte mais técnica, mas é importante a gente saber para que quando a gente ler ou ouvir, isso não seja uma total novidade para os nossos ouvidos, né? Quando você for ler uma interpretação de um comentário bíblico, no dicionário bíblico, uma introdução ao Antigo Testamento, enfim, ou estiver lendo um artigo, ouvindo alguma palestra, ou até fazendo um outro curso mais especializado, você vai se deparar com essas realidades, com essas teorias que são praticamente certas, né? Embora nós tenhamos autores que não pensam assim, né? Que não dividem Zacarias, até uns que não dividem Isaías, mas a maioria vê a existência de dois Zacarias, Zacarias 1 a 8, Zacarias 9 a 14. Bom, o primeiro Zacarias foi aquele que profetizou na época da construção do segundo templo e, no máximo, teria profetizado até a época de Esdras e Neemias, em 450 a.C. Este é o Zacarias dos capítulos 1 a 8. Então, ele está na teologia do templo, na teologia sacerdotal, enfim, está no contexto da reconstrução, está no contexto da reforma de Esdras e Neemias, em que tudo aquilo que é judaico tem que ser valorizado, aquilo que é estrangeiro deve ser expulso, nesse sentido. Já o segundo Zacarias profetizou na época do período grego, em meados do século IV, né, em 350 a 300 a.C., pois é notável uma linguagem e ideias que estão presentes a partir do período helenístico, em que a cultura grega se espalhou pelo mundo, né? Existe até, alguns veem até uma menção das campanhas de Alexandre o Grande, né? Em que isso daria sinais de que se trata de fato de um outro autor, de uma outra obra, de um outro pensamento. Então nós temos um Zacarias do período persa, do período da reconstrução, e nós temos um outro Zacarias do período grego, do período em que o helenismo já começa a entrar em contato, e em um contato conflituoso com relação ao judaísmo, e parece que o segundo Zacarias não está muito contente com os avanços do Império Macedônico e depois dos impérios herdeiros de Alexandre o Grande. O primeiro Zacarias possui muitas semelhanças com Ageu. O seu empenho pela questão do templo e por Zorobabel são compartilhados. Então, como é que nós sabemos que eles são da mesma época? Porque eles são citados, né, por Esdras e Neemias e porque existe essa similaridade de ideias que são compartilhadas pelo primeiro Zacarias e pelo profeta Ageu. Então, Zacarias, além de profeta, seria um sacerdote. Então, por causa disso que existe essa confusão entre o profeta Zacarias e o sacerdote Zacarias, que foi apedrejado no templo. Então, ambos são sacerdotes, mas um é o Zacarias, o profeta escritor, e outro é o Zacarias, sacerdote, que foi morto. Né?
No livro do primeiro Zacarias, há uma grande centralidade em Jerusalém como lugar de Deus e uma discussão também sobre o futuro de Judá. Além disso, a figura de Josué, filho de Josedeque, possui um destaque maior, quase messiânico. Então vamos dar uma olhadinha na profecia de Zacarias, que é um pouquinho maior. Nós vamos ter várias visões mesmo. Então, primeiro de tudo, talvez convenha dar uma olhadinha na divisão do primeiro Zacarias. Nós temos então essa estrutura. Zacarias, capítulo 1, dos versículos 1 ao 7, é a introdução. Depois, do versículo 8 ao capítulo 6, versículo 8, nós temos 8 visões de Zacarias. Depois, no capítulo 6, versículo 9 a 15, nós temos uma consideração de Zacarias sobre Josué, que nós vamos ler. E os capítulos 7 e 8, encerrando o primeiro Zacarias, fala sobre o jejum e sobre o futuro messiânico de Jerusalém, de toda a Judá. Então veem que é um livro muito mais extenso do que a maioria dos profetas que nós temos aqui, e de grande complexidade. Não é fácil entender essas visões, tanto as do primeiro quanto as do segundo Zacarias. Olha, realmente é preciso um bom comentário para nos ajudar a entender. Vamos pegar então na escritura, vamos ler esses trechinhos, alguns trechinhos aqui selecionados. Bom, no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nestes termos: O Senhor se indignou profundamente com vossos antepassados. Assim, pois, deverás falar ao povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltai para mim, oráculo do Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos ancestrais, a quem os profetas do passado diziam: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Deixai vossos maus caminhos e vossas más obras. Eles, porém, não escutaram, nem lhes deram atenção, oráculo do Senhor. Vossos pais onde estão? E os profetas continuam vivendo para sempre? Minhas palavras e minhas ordens que passei a meus servos, os profetas, não atingiram porventura vossos ancestrais? Então eles se converteram e disseram: O Senhor dos Exércitos nos tratou conforme tinha planejado, conforme nossos caminhos e nossas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, aqui nós temos então o profeta Zacarias fazendo todo um contexto, né, dizendo que agora é necessário que o povo escute aos apelos de Deus, que não faça como os pais, né, os antigos, aqueles que sofreram o exílio, que não ouviram os profetas, mas que agora eles escutem os profetas, que escutem a voz de Deus e que se convertam, porque o Senhor tratou os pais segundo as suas obras, segundo aquilo que eles fizeram. Agora, se nós quisermos ser tratados melhor do que os nossos pais, é preciso então que nós escutamos a voz de Deus e pratiquemos a lei do Senhor. Vamos dar uma olhadinha então naquela questão do Josué, filho de Josedeque. Vamos dar uma olhadinha aqui, 6, 9 a 15. Muito bem. A palavra do Senhor foi dirigida a mim nestes termos. Sim. É esta aqui. Sim, vamos ficar com esta aqui mesmo, é interessante. Recolhe ofertas de todos os cativos das famílias de Eldai, Tobias e Gedaías e vai até a casa de Josias, filho de Sofonias, que acaba de chegar da Babilônia. Toma a prata e o ouro, tece coroas e coloca-as na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque.
Depois fala o seguinte a ele: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aqui está um homem cujo nome é Germe. Onde ele estiver, haverá novo rebento. E ele vai reconstruir o templo do Senhor, porque ele mesmo vai construir o templo do Senhor. Ele vai receber a glória e vai sentar no trono para governar. Um sacerdote ficará ao seu lado, e entre ambos haverá um conselho de paz. Estas coroas serão conservadas no templo do Senhor como memorial para Eldai, Tobias e Gedaías, e para Josias, filho de Sofonias. Eles virão de longe para edificar o templo do Senhor, e vós ficareis sabendo que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Isso vai acontecer se obedecerdes perfeitamente à voz do Senhor, vosso Deus. Então, enquanto Ageu toma partido de Zorobabel, o governador, o primeiro Zacarias toma o partido de rei para Josué, filho de Josedeque, que é o sumo sacerdote, que deve ser coroado, que deve ser colocado como governador, como rei, né, do povo que voltou e que agora está a reconstruir o templo do Senhor. Infelizmente não há como a gente entrar no conteúdo dessas visões, mas são muito interessantes. Vale a pena procurar um comentário bíblico para entendermos melhor essas visões de Zacarias. Bom, o segundo Zacarias está relacionado ao período macedônico ou grego, em que Alexandre o Grande, em 333 a.C., toma posse de Israel e falece apenas 10 anos depois. Mas seu império é dividido em 4 partes. Aqui só um contexto histórico, isso a gente já viu, mas é importante sempre recordar. Alexandre o Grande é aluno do Aristóteles, né? E ele vai falecer apenas 10 anos depois de começar as suas grandes expansões militares. O pai dele, Felipe o Belo, Felipe o Grande da Macedônia, vai deixar para ele um grande império e Alexandre vai cavalgar e vai com o seu exército mundo afora, conquistando tudo, só para, de fato, porque os soldados não aguentam mais. Ele chega quase na Índia, estendendo seus domínios. Mas ele vai falecer de uma doença estranha. Alguns suspeitam assassinato, envenenamento, ou alguma doença viral que o matou, enfim. Isso não se há um consenso sobre como ele teria morrido, mas de qualquer forma, o seu império é dividido entre os seus 4 grandes generais. E Israel, o território de Israel-Palestina, fica entre os dois grandes generais de Alexandre, o Seleuco, que fica com a Síria, e o Ptolomeu, que fica com o Egito. E essas duas regiões vão entrar em conflito, estão muito próximas uma da outra, para ver quem manda mais nos territórios da região. E Israel, como eu já disse em outras aulas, Israel é lugar de passagem. Israel é um ponto estratégico de acesso ao Oriente, de acesso à África. E também por conta do mar Mediterrâneo. Então, é um ponto-chave. Quem dominar Israel domina uma parte, não é, da navegação, uma parte do acesso entre o Oriente Médio, a Ásia Menor, enfim, é geograficamente bem localizada, então é um lugar importante para ser dominado. E Israel acabou sendo dominado pelos Ptolomeus, né, pelos egípcios, os egípcios meio gregos, né, como a Cleópatra a Grande, né, que foi governado até 198 a.C., quando daí os Seleucidas vão dominar. E depois dos Seleucidas, nós vamos com Antíoco IV Epífanes, a revolta dos Macabeus, o reino macabaico Asmoneu até a dominação de Roma. O segundo Zacarias pode ser dividido em 2 coleções de oráculos. Então nós temos Zacarias 9 a 11 é uma parte, Zacarias 12 a 14 é uma outra parte. Esses oráculos possuem uma compreensão mais difícil, mas possuem um forte conteúdo escatológico inspirados em Ezequiel e serviram de base para o Apocalipse de João no Novo Testamento.
Então, o profeta Zacarias é muito citado no Apocalipse. Basta consultarmos as notas de rodapé ou as referências cruzadas, dependendo da Bíblia, embaixo, do lado, em cima, enfim. E vamos encontrar muitas citações das visões de Zacarias ressignificadas no Apocalipse, assim como aquela grande citação, né? Olharão para aquele que o traspassaram, né? Que está aqui, né? Em Zacarias 12, né? 10, né? Olharão para aqueles que o traspassaram, né? Não com essas palavras, né? Zacarias vai dizer, falando do Senhor, falando do Messias, de uma figura desconhecida, de difícil interpretação, vai dizer assim: nesse dia, Zacarias 12, 9 seguintes. Nesse dia vou procurar destruir todas as nações que marcharem contra Jerusalém. Vou derramar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica. E eles vão erguer seu olhar para mim, aquele a quem traspassaram. Vão chorar por ele como quem pranteia pelo filho único. Vão chorar amargamente por ele como se chora o primogênito. É então uma passagem de Zacarias que é citada no Evangelho segundo São João. Mas também existe um outro oráculo de Zacarias muito interessante, muito importante, Zacarias 9, 9 a 10. Sobre o Messias: exulta de alegria, filha de Sião. Grita de alegria, filha de Jerusalém. Pois agora o teu rei vem chegando, vitorioso triunfante, pobre, montado num jumento, num jumentinho, filhote de jumenta. Ele vai destruir os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Vai quebrar o arco da guerra, vai anunciar a paz a todas as nações. Seu domínio vai se estender de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Do que Zacarias está falando e onde é que isso vai se realizar? O sentido do próprio Zacarias é bastante nebuloso, difícil da gente entender. Mas quando nós observamos Jesus entrando em Jerusalém, não num cavalo, não numa carruagem, mas num jumentinho, ele com toda certeza está fazendo referência a essa profecia de Zacarias 9, 9, 10. Veja como é importante conhecer os profetas menores, porque eles são citados no Novo Testamento. E para concluir também o Antigo Testamento, nós temos o profeta Malaquias. Desculpe-me. O profeta Malaquias é o 12º e último dos profetas menores do Antigo Testamento. É um livro anônimo, pois o nome Malaquias no hebraico significa meu mensageiro. Então, aí a primeira problematização, alguns autores acreditam que Malaquias não tenha sido uma personagem histórica, um profeta histórico, mas tenha sido apenas um nome que foi tomado por um outro autor que teria escrito esta profecia, e por conta do nome Malaquias, meu mensageiro, né, do hebraico. Malaquias é o terceiro da tríade dos profetas pós-exílio da reconstrução do templo. Provavelmente conviveu com Esdras e Neemias durante o período da reforma em Israel. A reforma religiosa de Esdras, escriba e sacerdote, e a reforma moral administrativa de Neemias, o governador, e colaborou para a institucionalização da religião do judaísmo. Então ele é o profeta mais recente, pelo menos desta ordem, desta concepção do Antigo Testamento, e ele estava presente na época em que Esdras e Neemias estavam reformando as estruturas religiosas e civis para fazer com que a nação reconstruída fosse uma nação judaica, fosse uma nação de judeus, fosse temente a Deus, e a Constituição, a lei, as leis daquela sociedade devem estar estabelecidas na lei de Moisés.
né? A Bíblia aqui, a Torá, não é? O Pentateuco está ganhando forma e Malaquias é um participante desse período histórico, dessas reformas que vão fazer o judaísmo da época de Jesus. Durante muito tempo se acreditou que Malaquias teria sido de fato o último dos profetas e que o fenômeno do profetismo havia sido interrompido com ele até João Batista. Mas hoje em dia é possível considerar que Jonas, Joel, Daniel e Baruque sejam posteriores a ele. Aqui eu não quero afirmar nada, eu estou apenas trazendo esta hipótese segundo os especialistas. Dizer que Malaquias é o último dos profetas está errado? Não, porque ele é o último dos profetas segundo o cânon bíblico. E o cânon bíblico, instituído pela Igreja, confirmado, estabelecido, é algo da tradição da Igreja, pelo menos dos séculos IV e V, e que foi confirmado pelos sacrossantos concílios ecumênicos de Florença e de Trento. Portanto, dizer que o cânon bíblico está errado, a ir contra uma doutrina expressa da Santa Igreja, o que eu jamais faria, e que jamais aconselharia alguém a fazê-lo. Porém, se nós considerarmos do ponto de vista histórico, segundo as análises e os estudos dos especialistas, é possível que Malaquias não tenha sido o último dos profetas nesse sentido. Nós sabemos que a Bíblia não está organizada necessariamente numa ordem cronológica, mas ela é organizada segundo os assuntos, segundo o estilo dos livros, segundo os grupos aos quais eles pertencem. Isso a gente já estudou lá atrás na introdução. Mas alguns acham que esses profetas, que eram considerados como mais antigos, especialmente Jonas e Joel, e Daniel e Baruque, que são da época do exílio, Jonas e Joel, que são lá da época dos reinos do norte e do sul, que esses profetas sejam de fato mais recentes que Malaquias. Mas isso é hipótese. Bom, o livro de Malaquias pode ser dividido em duas partes. Nós temos 6 oráculos que vão de Malaquias 3, aliás, Malaquias 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 21. E a segunda parte nós temos um apêndice sobre Elias, Malaquias, capítulo 3, versículos 22 a 24. Vamos dar uma olhadinha. Oráculo, palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Por conta desse Malaquias sozinho, porque geralmente a gente vê profeta fulano, filho de ciclano, beltrano, enfim. Isso dá um caráter mais histórico, mais real a essa personagem. Aqui nós temos simplesmente Malaquias, que poderia estar assim: oráculo, palavra do Senhor a Israel, por intermédio do meu mensageiro, que é o significado de Malaquias. Olha só, que bonito. O Senhor diz: eu vos amo. Vós, porém, vos perguntais: como mostraste o teu amor? Não era Esaú, irmão de Jacó? Oráculo do Senhor. Eu, porém, amei Jacó e detestei Esaú. Das montanhas de Esaú fiz um lugar arrasado e entreguei sua herança aos lobos do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir nossas ruínas, assim fala o Senhor dos Exércitos. Eles podem construir, mas eu vos destruirei de novo. Serão chamados de território da iniquidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vossos olhos hão de ver e direis: o Senhor é grande, mesmo para além das fronteiras de Israel. Então isso mostra a predileção de Deus por Israel, né? O amor. Esse amor é um amor que de fato mostra que Deus sempre intervém em favor de Israel e as outras nações não importam tanto para ele. Inclusive, se for Edom, não tem vez de jeito nenhum. Nós já vimos essa questão lá com Abdias, lá com outros profetas, a questão de Edom. Depois ele vai
fazer alguns outros oráculos aqui. Vamos lá para o capítulo 3, então, que eu acho que é bem importante neste sentido. Eu vos envio o meu mensageiro para que prepare o caminho à minha frente. De repente vai chegar a seu templo o Senhor que vós procurais, o mensageiro da aliança que desejais. Olhai, ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem poderá suportar o dia de sua vinda? Quem se manterá em pé quando ele aparecer? Ele é como o fogo fundidor e como o sabão das lavadeiras. Ele vai sentar como aquele que funde e purifica a prata. Ele vai refinar e purificar os filhos de Levi, como ouro e prata. E assim eles serão para o Senhor os que apresentam a oferta legítima. Veja que interessante, Deus envia o seu mensageiro, o seu anjo, aquele que vai falar em seu nome. Olhando essa questão de mensageiro, de que ele vai ser como fogo, como sabão que vai purificar, a gente se lembra de quem? Claro que a gente se lembra de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por conta disso, dessa conexão que nós temos do Antigo Testamento, falando do Messias, falando da vinda do ungido de Deus, falando da vinda daquele que vai purificar Israel, que vai preparar o dia do Senhor, é que nós temos, logo depois de Malaquias, o Evangelho segundo São Mateus, que é aquele que está em mais proximidade, de conexão de ideias, de intenção e de citação do Antigo Testamento. Por isso que Malaquias é o último dos profetas nesse sentido, e continua sendo, justamente porque ele faz essa dobradiça entre Antigo e Novo Testamento. Então, logo a gente vai tratar, antes de falar sobre esse último detalhezinho aí embaixo, vamos lá para a questão de Elias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, lá no versículo 22. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu mesmo lhe dei no monte Horebe, preceitos e mandamentos para todo Israel. Vou enviar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se aproxime dos filhos e o coração dos filhos se aproxime dos pais, para que quando eu vier, não tenha de condenar o país ao extermínio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós temos uma relação claríssima, meus irmãos e irmãs, entre o Antigo e o Novo Testamento, com relação às figuras de João Batista e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se vai falar de João Batista, o que o arcanjo Gabriel vai dizer a Zacarias? Que o menino vai ter o espírito e o poder de Elias e vai reconduzir o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Ou seja, o mensageiro de Deus a Zacarias, ou seja, o arcanjo Gabriel, está citando a profecia de Malaquias, está fazendo relação com a profecia de Malaquias. Então, quem é o Elias que vem preparar o dia do Senhor? É João Batista. João Batista se vestia exatamente como Elias, né? Vestindo pele de camelo, cinto de couro, vivendo no deserto, comendo gafanhoto com mel, enfim. É o Elias, é o novo Elias. E Elias, segundo Malaquias, Elias é o Messias? Não. Elias é aquele que vem preparar a vinda do dia do Senhor, o dia do juízo, o Messias. É por isso, então, que o Antigo Testamento encerra com uma profecia sobre o precursor, que é João Batista, e o Novo Testamento começa com a pregação do precursor, João Batista, e depois com a realização de todas as profecias do Antigo Testamento em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa maravilhosa. Aqui um detalhe editorial, de que algumas Bíblias mais antigas, né, inspiradas na Vulgata de São Jerônimo, consideram Malaquias 3, 19 e 24 como Malaquias 4, 1 a 6. A Figueiredo
Amato Soares, e eu acho que Ave Maria também, mas não tenho certeza, fazem essa distinção. Então, às vezes, se vocês acharem Malaquias 4, 1 a 6, na verdade são os versículos 19 a 24 do capítulo 3 de Malaquias. Para concluir, então, é possível identificar muitas semelhanças entre Malaquias e Esdras-Neemias, valorizando o culto no templo, chamando a atenção dos sacerdotes para essas questões e também com a questão moral, reprovando os casamentos mistos e outras transgressões. Incentiva o pagamento do dízimo ao templo e fala do amor de Deus por Israel e pelos fiéis à lei. A conclusão do livro e do Antigo Testamento fala do Elias que virá, uma tradução do Antigo ao Novo Testamento. Então, é em Malaquias que está escrito, né, pagai o dízimo integralmente à casa do Senhor. Em Malaquias que há uma condenação sobre casamentos mistos. Quem se casou com mulher estrangeira e tem filhos de mulher estrangeira, assim como manda Esdras e Neemias, se separa, vai embora e case-se com uma judia e tenha filhos com uma judia, porque Israel é para os judeus e não para os estrangeiros. Entendido? Então, meus caros irmãos e irmãs, acho que era mais ou menos isso. Com isso, nós encerramos então a nossa aula de hoje e também encerramos o nosso estudo do Antigo Testamento. Vamos parar então o nosso compartilhamento e quero de fato, de todo o coração mesmo, agradecer a vocês por terem acompanhado as aulas até aqui. Não foi fácil de fato chegar até onde chegamos pessoalmente, e acredito que para vocês também não tenha sido fácil. Mas com a graça de Deus, chegamos até aqui e queremos ir além. Já estão sendo preparadas, gravadas, aulas sobre o Novo Testamento. Teremos 16 aulas sobre o Novo Testamento, uma aula extra. Serão 14 aulas que vão tratar dos livros do Novo Testamento, e 2 aulas conclusivas que vão fazer um arremate da Bíblia, alguns assuntos que a gente não trabalhou na introdução e que agora iremos no final trabalhar na conclusão. Mas para isso eu conto muito com a perseverança de vocês, com a participação de vocês. Talvez a parte que vocês mais se interessem seja pelo Novo Testamento, né? Saber como compreender melhor os evangelhos, as cartas de Paulo, enfim, o Apocalipse tão misterioso, tão complexo, Atos, enfim, as cartas católicas. Mas eu peço que vocês deem valor a essas aulas que a gente fez até agora. O Antigo Testamento é um grande desconhecido para nós católicos, de certa forma para evangélicos também, que não o tem por completo. Então vamos dar valor a estas aulas, vamos dar valor especialmente a estes livros, prestar atenção na primeira leitura de todos os dias e especialmente nos domingos, e buscar ler estes 46 livros que são, de fato, a grande preparação de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, por isso nós não chamamos de velho, pois ele é antigo, ele é o primeiro testamento, ele é a preparação do segundo e novo testamento, que é o de nosso Senhor Jesus Cristo, mas muita coisa de que nosso Senhor fala no Novo Testamento, os apóstolos falam, eles recorrem ao Antigo. Deus falou por primeiro ao povo hebreu e desenvolveu boa parte da história, boa parte da sua aliança por meio deste povo, dessa trajetória. Então, ignorar o Antigo Testamento é ignorar o berço, o contexto, a raiz de onde veio nosso Senhor Jesus Cristo, que é a plenitude da revelação, e que deixou no Novo Testamento, especialmente nos Santos Evangelhos, aquilo que é de mais essencial para a nossa fé.
Mas não vamos dar uma de Marcionitas, que é uma heresia, né? O Marcião de Sinope, que queria tirar todo o Antigo Testamento, porque achava que era um Deus mau, mas que possamos descobrir no Antigo Testamento a bondade de Deus, que ao longo da história foi preparando não só o povo hebreu, mas todas as nações, de certa forma, para a vinda de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos deu a plenitude da revelação, que levou a lei à perfeição, aquele que é a, a lei em si mesmo, aquele que é e que leva a história à consumação, aquele que é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre, aquele que é a sabedoria de Deus e aquele de quem falava os profetas movidos pelo Espírito Santo. Possamos estudar mais o Antigo Testamento e com certeza poderemos compreender muito melhor o Novo Testamento. Rezemos então, pedindo a Maria, Mãe de Deus, aquela que é a transição, aquela que é a filha de Sião, aquela que é a mulher inserida no Antigo Testamento, mas que se torna nova porque traz a novidade do seu Filho Jesus. Rezemos a ela para que nos dê a graça de compreendermos os 46 livros do Antigo Testamento, para encontrarmos neles o Filho dela, o Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Muito bem, agradeço a todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs, e saibam que na próxima terça-feira, se Deus assim o quiser, daremos início ao nosso estudo do Novo Testamento. Vamos começar em grande estilo com uma introdução aos evangelhos canônicos. Vamos tratar então dos evangelhos sinóticos e do Evangelho de João, para que depois tenhamos uma aula sobre cada evangelista, depois os Atos dos Apóstolos, depois algumas aulas sobre as cartas paulinas e algumas aulas sobre as cartas católicas, com uma aula ou outra assim, mais geral, e por fim, uma aula sobre o Apocalipse de São João, duas aulas conclusivas e a nossa aula especial, que nós ainda precisamos chegar a um consenso sobre qual tema vai ser, e conto com a ajuda de cada um de vocês. Assim nós estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Jesus, salve Maria, valei-nos São José, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem todos com Deus, desculpem por alguma coisa, e até a próxima terça-feira, se Deus o quiser, e que Deus te abençoe poderosamente. Amém.